Vamos dar início às nossas atividades. Mais uma tarde, Deus está nos dando essa oportunidade de estarmos aqui para colhermos e aprendermos os seus ensinamentos. Os nossos avisos, o NEPOM continua recebendo as doações de alimentos não perecíveis para cestas básicas e peças para enxovar de bebê para gestantes. Tem as inscrições abertas terça-feira para o curso de acolhimento e o curso inicial acerca do Espiritismo. O nosso tema de hoje são as recompensas celestes que será proferida pelo Coronel Carlos Eleutério, nosso amigo que já está acostumado a vir passar as suas mensagens, seus ensinamentos aqui na casa. Mas antes de iniciarmos, vamos ler um trechinho aqui do Evangelho, cujo título é Sirvamos ao Bem, a luz resplandecente nas trevas. Não te aflijas, porque esteja aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumento de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir por templo vivo do amor, ainda hoje em reconstrução na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações, em todas as criaturas. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagiar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemos a construção da vida equilibrada, onde estivemos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução dos nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus, o nosso Espírito. Bem, depois dessa leitura, vamos fazer a nossa prece inicial. Elevemos o nosso pensamento para o alto e agradecer a Deus, ao nosso Jesus Cristo, por estar nos dando nessa tarde mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para poder nós colocarmos as nossas mentes de que existe sempre um ser maior. Esse ser que nos guia, que nos acompanha, que nos agrada. E te pedimos, Senhor, que neste momento saiamos daqui com mais conhecimento. Inspirai ao nosso palestrante, Carlos Eleutério, para que ele possa, através do seu conhecimento, através do seu crescimento, passar para todos nós a sua mensagem. A mensagem de amor, a mensagem de conhecimento, a mensagem que foi lida aqui nesse texto, fazer o bem a todos. Nós te pedimos, Senhor, que nos dê mais uma vez, que nós possamos sair daqui, todos revigorados com os seus ensinamentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nós te pedimos. Assim seja. Passamos a palavra para o Eleutério, para que ele possa explanar o seu tema.
tarde. Boa tarde. Todos estão me ouvindo? Sim. Se eu começar a falar, porque todo orador tem a mania de começar falando alto e depois vai baixando, né? Basta alguém sinalizar que eu retorno para o padrão de normalidade, tá? Satisfação enorme de estar aqui com dois irmãos, Dutra e Josué, de uma vida bastante longa nossa na PM, e com cada um dos irmãos que está aqui, porque se a gente seguisse exatamente aquilo que Jesus deixou para a gente, mas nem sempre a gente assim age, ele nunca chamou alguém que não fosse de irmão, né? Então estamos mesmo numa casa de irmãos, e eu estou sempre feliz quando eu venho a essa casa, porque é uma oportunidade da gente mais uma vez estudar sobre o Espiritismo e sobre o cristianismo, porque o Espiritismo tem uma correlação muito grande com o cristianismo, porque ao Allan Kardec ir fazendo o seu trabalho e as suas descobertas, ouvindo os espíritos, ele percebeu que tudo que os espíritos traziam era aquilo que a gente chama de lei da natureza. Portanto, se é a lei da natureza, é a lei de Deus propriamente dita. E contida na lei de Deus estão as leis morais também. Então, cada vez que os espíritos chegavam e diziam algo para ele, mais ele ficava consciente que aquilo que depois ele veio chamar de espiritismo, porque foi ele que colocou esse nome de espiritismo, e aqueles que seguem essa filosofia passaram a ser chamados também por ele de espíritas ou espiritistas, ele também teve a possibilidade de dizer que só haverá a real possibilidade da gente chegar lá no cume dessa jornada nossa de espírito, que foi criado simples e ignorante, e alcançar a felicidade. E ele também, ouvindo os espíritos, iluminou para que a gente soubesse que aqueles que chegam lá nesse patamar são todos invariavelmente chamados de anjos. Então, essa conversa de hoje, de trabalhadores da última hora, também quer dizer que todos nós, em todas as condições que estamos, o mais hediondo dos seres humanos, o mais hediondo da humanidade, terá pela justiça divina também a possibilidade, cumprida a sua jornada, vir a ser anjo. Então todos seremos anjos. Somos irmãos agora, e mais ainda quando chegarmos naquela possibilidade. Falar sobre os trabalhadores da última hora é uma coisa maravilhosíssima. Esse capítulo, ele tem uma particularidade. Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, ele tem uma correlação direta com aquele outro capítulo do Evangelho que se chama O Cristo Consolador. Um tem correlação direta com o outro. E é simples, a gente pode olhar isso assim, pegando bem rapidamente só esses dois capítulos, a gente vê como a correlação é muito grande. O Evangelho sempre é composto, cada um dos seus capítulos, primeiro com a máxima de Jesus. Uma das máximas de Jesus que Allan Kardec foi buscar, pensou, escolheu aqueles que ele queria trabalhar e foi lá e trabalhou um por um. Ele é sempre composto de uma máxima, depois um comentário de Kardec sobre a máxima de Jesus, e por derradeiro vem os espíritos, sempre espíritos bastante elevados, e esses espíritos confirmam aquilo que Jesus tinha dito lá atrás, e Allan Kardec comentou para dizer assim: eu aqui na minha condição de espírito venho dizer para vocês que tudo isso aí é verdadeiro, porque é o que eu vivo, porque a verdadeira vida é a vida de espíritos. A gente, quando começa a aprofundar nesse estudo, a gente descobre
uma coisa que é preciso todo dia a gente perceber como os Espíritos falam. Quando eles se referem à vida, é a vida do Espírito, que nasceu simples e ignorante e vai fazer a sua jornada. Quando eles se referem a esse momento nosso vivido aqui agora, como todos nós estamos, que é de encarnado, eles chamam de existência. Por isso que quando às vezes a gente abre e vê, uma hora diz que é vida, outra hora diz que é existência, eu digo, e eu, como é que eu estou nessa história? Quando eu estou espírito, eu estou no que a gente chamaria de vida. Quando eu estou aqui encarnado, é o que nós chamamos de existência, tá? E aí, quando eles vêm e dão esse testemunho, vem lá do plano dos espíritos para dizer, ó, tudo isso aí é verdade, porque é isso que eu estou vivendo o passado. Então, cada uma dessas passagens que tem escrito lá nesse item, que é o terceiro de cada capítulo, que é a instrução dos espíritos, diz exatamente isso que a gente está conversando, tá? Quando a gente vai ao Cristo Consolador e quando a gente vai aos trabalhadores da última hora, a gente vê que há uma expressão maior de testemunho desses espíritos do capítulo. E tem mais uma particularidade. É só nesses dois aonde o Espírito de verdade mais se manifesta. Chegando a ser o Cristo Consolador, tem 4 mensagens e todas as 4 mensagens são ditas diretamente pelo Espírito de verdade. Estão lembrados, fazendo assim um processo de recordação, que recebendo a missão da terceira revelação, Allan Kardec, quando começou a trabalhar, ele percebeu que, claro, o anjo da guarda dele estava ali impulsionando ele, aquele trabalho que era enorme a ser feito. Ele conseguiu fazer em 15 anos, o que eu não vou conseguir fazer, já tendo os 70, nem perto, nem sonhar o que ele fez em 15 anos. Mas o que é primordial, ele buscava saber quem estava conduzindo ele para aquele trabalho. Até o dia que o próprio Espírito de Verdade disse a ele, eu, o Espírito de Verdade, sou o que estou conduzindo. A você, para poder ser o codificador, e mais uma legião de 200 espíritos ou mais, que estão sempre nos ajudando. E quem olha isso, vê uma particularidade. Parte significativa dos espíritos que se apresentaram eram espíritos católicos. Foram padres, foram evangélicos, vamos dizer assim, que é a expressão cotidiana de evangélicos, e eles se apresentam e dizem, eu fui cardeal em tal lugar, eu fui padre em tal lugar, eu fui pároco em tal lugar. Então a gente vai vendo que esses homens, né, e está lá Santo Agostinho de Hipona, que foi além de um cientista das religiosidades aqui, quando passou para o plano dos espíritos, veio e trouxe N imagens, N mensagens que estão consignadas na obra espírita, para confirmar que esses homens eram já da religião católica, se elevaram, passaram a ter o conhecimento do espiritismo e vieram para lhe dar esses testemunhos. Quem são os trabalhadores da última hora? E o que distingue os trabalhadores da primeira hora dos trabalhadores da última hora? Então essa é uma primeira questão que eu apresento para a gente refletir sobre o que a gente vai conversar hoje. A segunda coisa é que quem fala sobre os trabalhadores da última hora foi Jesus Cristo. E está lá consignado no Evangelho de São Mateus. E quem vem e fala no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo é o Espírito de Verdade. E quando ele abre a sua fala em correlação direta com os trabalhadores da última hora, como é que ele chamou essa fala que ele ia dizer? Os obreiros do Senhor. Então, os trabalhadores da última hora têm uma correlação muito direta com os obreiros do Senhor. Mas existe uma... Eu tracei um roteirinho bem rápido para a gente se situar, que é a introdução e o desenvolvimento. Eu vou falar sobre Cristo e a história dita por parábola, que os trabalhadores da última hora é uma das parábolas de Cristo. O Espírito de Verdade, que fala sobre os obreiros do Senhor. E aí vem as questões que a gente tem que guardar com a gente, porque depois dessa conversa, algo a gente tem que ter para levar
para casa e, se possível, para todo sempre, se a gente se entender da melhor forma, tá? Quais os ensinamentos de Jesus Cristo e do Espírito de verdade, porque esse é um dos únicos capítulos que a gente encontra no Evangelho e em toda a obra de Allan Kardec, onde estão presentes ao mesmo tempo Jesus Cristo e o Espírito de verdade. Quem foi Jesus Cristo e quem foi o Espírito de verdade? Muita gente tem sério receio para dizer. O Espírito de verdade, que foi aquele que coordenou os trabalhos do que veio a ser o Espiritismo, que Allan Kardec coordenou, conforme está dito no Livro dos Médiuns, e consignado também no livro O Céu e o Inferno, em algumas falas do Espírito de verdade, tudo indica que Jesus Cristo foi, naqueles 33 anos que ele passou aqui, uma encarnação do Espírito de verdade. E quem for ao Cristo Consolador, ele inclusive é tão taxativo que ele diz assim: eu sou aquele que há 17 séculos atrás, porque ele estava falando nos anos de 1800, alertava os judeus que a vinda aqui era para poder fazer cumprir a lei, não para contrariar a lei. Quem foi que disse isso? Não foi Jesus Cristo? E o Espírito de verdade vai lá depois, em 1800 e depois de 57, e diz isso. Aí tem outra expressão que eu vou dizer aos senhores só para tentar confirmar o que eu estou falando. Todas as vezes que Jesus começava alguma frase, qual era a expressão que eles usavam? Em verdade, eu vos digo. É verdadeiro isso? Quem vi, cada vez que o Espírito de verdade começa a dar uma mensagem, ou logo na partida, ou no meio da fala dele, ele diz assim: em verdade, eu vos digo. Quer dizer, repetindo aquela mesma frase que Jesus Cristo dizia quando estava aqui encarnado, ok? Então tem uma séria correlação entre o Espírito de verdade e Jesus Cristo. E tem mais outra coisa que ele sempre costuma dizer, certo? Jesus Cristo aprendeu com João Batista que a nossa reparação enquanto ser humano começava, a expressão de comando da mente era assim: do que tanto que fez, acertou, mas tem coisa que errou. Do que errou, arrependei-vos. Isso dizia o padrinho dele, para que ele iniciasse a jornada dele. E quando ele foi fazer a primeira fala de Jesus Cristo, a primeira coisa que ele disse: arrependei-vos, porque é chegado um novo tempo. Não é assim? Então dá para a gente ver que a gente está conversando numa coisa que tem uma correlação muito grande e muito direta. Aí a gente vai falar sobre a parábola dos trabalhadores, uma lição de justiça e de misericórdia, contada por Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo São Mateus, capítulo 20, versículo do 1 ao 16. É uma rica alegoria sobre a justiça e a misericórdia divinas, que nos convida a refletir sobre o nosso tempo, nosso papel nos reinos do céu. Quer dizer, eu estou daqui, mas estou fazendo o exercício do que eu devo refletir quando eu estiver no plano dos espíritos. E também, estando aqui encarnado, a forma como eu julgo os outros. Não é assim? Jesus Cristo sempre alertou que nós não tivéssemos a julgar os outros, por motivos óbvios. Eu estou aqui, cumprindo a minha jornada, caio, levanto, tomo uma topada, me arrumo e estou julgando o outro que está do meu lado fazendo a mesma coisa. Então é melhor eu cuidar da minha jornada, a pessoa poder cuidar da sua, e a gente junto cuidar junto da nossa jornada, do que ficar fazendo os julgamentos dos outros, né? Jesus conta nesse capítulo, nessa parábola, o seguinte, ele falando com os seus discípulos: o reino do céu é semelhante a um pai de família que, saindo de madrugada, contrata por um denário uma moeda romana, tá certo? Naquele tempo, porque viviam sobre a dominação dos romanos, trabalhadores que encontrou para trabalhar no seu vinhedo.
sai novamente a terceira hora. Quando diz a hora primeira, os romanos dividiam, os israelenses dividiam o seu dia em duas etapas. À noite, que era de 18 horas até 6 da manhã, e quando o dia amanhecia, era a primeira hora às 6 horas, era a segunda hora às 9 horas, era a terceira hora às 12 horas, tá certo? E assim ia até a 12ª hora, que seria 18 horas. Dá para entender isso? Por isso que na Bíblia e também aí, está dizendo assim, que ele na madrugada, quer dizer, logo às 6 horas, ele contratou uma turma para trabalhar com ele lá no vinhedo, o dono do vinhedo. Novamente às 3 horas, que correspondia às 9 horas, ele foi novamente à rua e viu que na praça ainda tinha trabalhadores. Ele chegou lá e disse: vocês estão precisando trabalhar? Então vamos lá para o meu vinhedo, às 9 horas. Saindo a hora 1/10, ou seja, antes das 12 horas, a 11ª hora, que correspondia a 17 horas, encontrando trabalhadores ainda sem serem contratados, ele disse: vocês aí, até agora não estão trabalhando? Não, ninguém nos contratou. Vamos lá a meu vinhedo para trabalhar. O que é que a gente depreende daí? Que tem gente que começou às 6 da manhã, não é assim? E foi trabalhando, outras horas, e essa última turma foi que hora? 17 horas. Quanto tempo eles iriam trabalhar? Está claro isso? Quando chegou ao término desse dia de 18 horas, às 18 horas, que era 12 horas de trabalho, todos recebem o mesmo salário, um denário. O dono do vinhedo chegou lá e pagou o primeiro que chegou um denário e pagou o último que chegou um denário também. Embora essa pessoa só trabalhou 1 hora. O que aconteceu com os primeiros? Os trabalhadores que foram contratados primeiro começaram a trabalhar às 6 e ficaram indignados. E disseram assim: é injusto esse negócio. Como é que eu trabalhei tantas horas, o outro chegou agora e vai receber o mesmo dinheiro que eu? Pronto. Aí, o dono do vinhedo então responde: não lhes causei nenhum dano. Eu não lhes causei nenhum dano. Prometi que pagaria 1 denário e paguei 1 denário. Toma o que é teu. O seu mau olho é porque estou sendo bom. Foi a resposta que o dono da vinheda disse para aqueles trabalhadores que se indignaram com essa história de ter trabalhado mais do que o outro em tempo terreno, e recebeu o mesmo dia. E Jesus assim concluiu, porque foi ele que começou lá a parábola, né? Aqui ela está contada, e o que é que ele conclui dizendo? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Dessa parábola a gente mais conhece os trabalhadores da última hora e conhece essa frase de Jesus, não é assim? Pronto. Aí vem o Espírito de verdade. Então, lembrado que eu falei? Lá em um lugar tal que Jesus disse, e agora a gente vai, que está lá também no corpo desse capítulo 20, as falas dos Espíritos, e um é nada mais, nada menos do que o Espírito de verdade, né? Olha a conexão. E ele diz assim: os obreiros do Senhor. E isso foi em Paris, em 1862, que tem essa mensagem consignada lá. E ele começa assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro modo senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por cêntuplo do que o que tiver sido esperado. Quer dizer, aquele que trabalhar em alguma coisa, mas essa coisa for ao trabalho de ser obreiro do Senhor, terá como ganho uma recompensa 100 vezes mais do que o que eu estou esperando. Então já foi dada uma promessa
para que eu entendesse qual é o meu caminho. De todos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra do Senhor. Porquanto o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos. Quais são as chagas da nossa caminhada aqui? O orgulho e o que mais? O egoísmo. E esses dois são os pais do ciúme, da inveja, do despeito. Não é assim que a gente pensa, tá? Aí ele diz: os vossos ciúmes e as vossas discórdias, porque ao contrário de estar sempre juntos, mas sobretudo unidos, agora não estamos juntos, não estamos juntos, assim a pessoa diz, estamos, isso não é tudo, o principal é que estejamos juntos, mas estejamos unidos, tá? A fim de que daí não viesse nenhum tipo de dano ou algo a ser reparado nesse trabalho que seria da obra do Senhor, tá? Mas ai daqueles que, por efeito de suas dissensões é separação, briga, discórdia, desarmonia, tá? Houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Vem aquela onda e vai levar todos eles que tiverem agido assim. E nessa hora, como é comum, né? A gente não clama por Deus, pelas graças de Deus, pelo apoio de Jesus Cristo, quer dizer, a gente faz, mas na hora que acontece, a gente grita: Senhor, Senhor, pronto. O Senhor, porém, lhe dirá: como implorais graça, vós que não tivestes piedade com os vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de amparar a esses fracos. De que adianta estar falando ou executando algumas coisas, se na prática, quando eu vejo, não sai do coração aquilo que transforma a gente em fraterno, tá? Olha que boa chamada. Como suplicais graças, vós que buscaste vossa recompensa. Note que a gente vai pensar e focar no que são as recompensas celestes, mas aqui na terra, quem buscou os gozos e na satisfação do nosso orgulho, quer o quê? Procura o quê? Já recebestes a vossa recompensa, tal a quisestes, nada mais vos cabe pedir. As vossas recompensas, as recompensas celestes, são para os que não tenham buscado somente a recompensa da terra. Olha que dilema. O Espírito de verdade manda a gente refletir e pensar sobre isso. Não terá direito à recompensa celeste. O fim último da nossa conversa aqui é a gente pensar sobre as recompensas do céu. Aí ele está dizendo: aqueles que só buscaram os gozos celestes, se preparem, não vão. Aqueles que só buscaram a recompensa da terra, não vão efetivamente se habilitar para os gozos de lá do céu. Está claro isso? Está dito isso? Pronto. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis. Já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores que vão animados de coração para servir ao Senhor, tá? Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração do Espiritismo. Olha, esse momento que a gente vive aqui é uma luta de toda hora, para que a gente consiga se depurar, ainda que nesse estado, que é praticamente o primeiro estado desse momento de consciência, para que a gente possa chegar ao estado de espírito regenerado. E para a gente chegar à regeneração, precisa que a gente esteja pensando não como alguém que está encarnado aqui, porque isso já é muito importante, mas como alguém que vive também a vida de espírito.
e que saiba distinguir bastante a diferença de quando eu sou alma e de quando eu sou espírito. Porque espírito eu sou sempre, mas alma eu sou quando? Quando eu estou encarnado. Tá certo? Então ele está falando dessa jornada, que é importante que eu entenda para onde eu estou me dirigindo. Compreensão, essas palavras então, os primeiros serão, ó, o Espírito de verdade agora arremata o quê? Qual a expressão que ele usa para arrematar? De quem foi essa expressão lá atrás? Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, aonde? No reino dos céus. Quando a gente também pega o Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, logo nos primeiros capítulos, daqueles espíritos que se apresentam para dar o seu depoimento, lá a gente encontra um espírito que é uma rainha de França. Vocês se recordam desse detalhe? E o que aconteceu com ela quando ela mudou de plano? Pronto. Ela chegou lá, os colocam uma cadeira bem confortável, com um recurso bem alto, tá certo? E aí começaram a chegar aquelas pessoas que com elas conviviam aqui. E aí o que ela logo pensou, né? A olhar para ele de cima para baixo e começar a dizer para ele como seriam as coisas. Até que veio o primeiro espírito mentor e disse: baixe sua bola, porque aqui todos esses que lhe serviram são mais elevados aqui do que você. Então ela teve o primeiro choque, o primeiro impacto. Porque ela descobriu que aqui ela era a suprema rainha, e lá ela percebeu que todos aqueles que serviram ela aqui, que muitas vezes ela maltratou lá em cima, estavam em outro patamar, né? Aconselho a dar uma lida àqueles que não deram, porque alguns, graças a Deus, já puderam refletir sobre isso, mas aqueles que não viram, com o Evangelho, veja essa passagem, uma rainha de França, que vale a pena para nossas vidas ter aquela leitura. E as lições que ficam, né? A lição é maravilhosa para tirar dessa conversa, tá? A primeira, a justiça divina, gente. O que Jesus Cristo veio para dizer aqui para a gente que era para fazer a lei ser cumprida, é essa lei continuar sendo cumprida. E que ele resumiu, para que nós ficássemos mais confortavelmente, em lei de justiça, amor e o que mais? Porque fora da caridade, tá? Então, a gente tem que estar nesse patamar aí, tá certo? Deus é justo e recompensa a cada um de acordo com o seu trabalho. Plantar é para cada um de nós, mas a colheita é obrigatória. E só vou colher aquilo que eu... Fora disso, tá certo? Não é possível plantar espinhos e colher rosas. Eu vou colher rosa, vem os espinhos, mas eu sei por que ele vem assim, porque foi a minha plantação, tá? No entanto, a justiça divina não é como a justiça humana. É a primeira chamada lá para os trabalhadores da última hora. A justiça divina, ela não é como a humana. Deus leva em conta não apenas o tempo de trabalhar, desculpem a redundância. Percebeu? Trabalhei 12 horas, não é esse, lá é outro patamar. Eu tenho que entender isso, tá certo? E aí o que é dito? Não apenas o trabalho, mas também a intenção, o esforço e o amor com que o trabalho é realizado. A mais difícil tarefa que eu vou fazer, eu ainda tenho que fazer com amorosidade. Vocês concordam com isso? Eu preciso punir o meu filho, mas eu posso chamar ele para ele entender o que está se passando e ainda assim fazê-lo com amorosidade, porque tudo fica diferente com essa pílulazinha, tá? A misericórdia divina, a justiça divina. Falamos agora a misericórdia divina para te refletir. Deus é misericordioso e oferece a oportunidade de trabalhar na sua vinha a todos, mesmo aqueles que chegaram no último momento. Perceberam? Assim como Deus diz que todos, o mais hediondo, ainda assim vai fazer a sua jornada e vai chegar lá igual com os outros e ser anjo, a diferença é que um pode ir mais depressa e o outro levar não sei
quanto tempo, mas ambos vão chegar. Isso é parte da justiça de Deus. Todos vão ter, nesse aspecto, a mesma oportunidade, tá? A misericórdia divina impulsiona a justiça humana também a se fazer pelo amor e pelo perdão. Quando a gente fala amor, a gente liga logo o coração, né? Não é assim? Né? E assim, quando eu digo assim, amigos cordiais, eu estou dizendo o quê? Amigos que se ligam pelas cordas do coração. Cordial tem uma correlação direta com o coração. As cordas que dão sustentação, as cordas que nós temos no nosso organismo, que sustentam e fazem o coração bater, tá? É isso que é ser cordial na sua maior expressão. O perdão, gente, está lá escrito no o céu e o inferno. Todo mundo aqui já leu o céu e o inferno? Já? Não? Pronto. Os trabalhadores da última hora, ou os obreiros do Senhor, não conseguem mudar de plano sem conhecer um pequeno trecho da primeira parte do livro Céu e Inferno, que se chama Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos, e lá está dito um atrás do outro, dizendo qual é a regra que eu tenho que cumprir estando aqui para me habilitar, para mudar do estado que eu estou hoje e um dia chegar a ser um espírito regenerado. Está lá dito artigo por artigo como eu devo proceder, e lá está dizendo que quando eu cometer um erro comigo mesmo, com alguém ou com uma coletividade, eu tenho que primeiro me arrepender, depois eu tenho que reparar o que eu, com aquela pessoa ou com essa coletividade, e depois me habilitar para o perdão. E o perdão a que eu me refiro é o perdão de quem? De quem é o perdão? De Deus. Mas o mais fácil é conseguir o perdão de Deus, porque Deus sabe tudo. E como Deus sabe tudo, Ele já sabe de cada um de nós o que é preciso para nos conceder o perdão e se a gente está habilitado para o perdão. O mais difícil é o auto-perdão, o perdão da gente para com a gente mesmo, porque tem coisa que só a gente sabe que fez, não é assim? Deus sabe tudo, as pessoas sabem no geral as coisas da gente, mas tem coisa que só nós sabemos da gente, e muitas vezes a gente não consegue chegar nem a pedir o perdão de Deus, porque o perdão que nós precisamos da gente mesmo, nós ainda não atravessamos. É assim ou não? Quantas vezes a gente é consumido demais, porque a gente sabe que a gente fez algo que foi comprometedor, tá certo? Então, esse perdão é algo que eu tenho que ir lá novamente, nesse capítulo do Céu e Inferno, me recuperar, entender esse passo a passo, que é um passo a passo, para eu conseguir me habilitar para isso. Pensa, essa humanidade aqui só vai ser regenerada quando a sua esmagadora maioria estiver habilitada para isso. Senão a gente não passa, tá certo? É um trabalho individual de cada um. A salvação não é individual, mas para chegar lá, tem um adendozinho que muita gente esquece. Para ser regenerado, é a grande maioria. Não adianta meia dúzia se regenerar, vai ter que ser uma quantidade suficiente para impulsionar. E ainda diz assim, e aqueles que não alcançarem isso, o que vai acontecer? Vão passar para outro mundo, que também seja de expiações e provas, para continuar a jornada dele até atingir esse patamar. Então, o perdão entra com muita notoriedade nessa situação. A humildade é um convite à humildade, a não nos julgarmos superiores aos outros, a não invejarmos a recompensa que os outros recebem. Perceberam a conexão entre os trabalhadores da última hora e aquela situação vivida pelos que chegaram primeiro e trabalharam? Lá está dito, não invejemos as recompensas que os outros recebem, cuidemos da nossa. Cada um tem o seu próprio caminho e a sua própria oportunidade de servir a Deus, e é única, e é particular, e não se mistura com a de mais ninguém nesse aspecto, tá certo? Cada um tem que encontrar o seu veio de seguir, se agarrar a ele e seguir, tá?
o trabalho na vinha, naquele vinhedo. É chamado a trabalhar na vinha do Senhor, a servir a Deus e ao próximo, com amor e dedicação. O trabalho na vinha não é apenas uma atividade religiosa. Religiosa no sentido assim, que eu faço as promessas e depois eu vou cumprir. Só isso não bate, tá certo? Mas um modo de vida, um compromisso de seguir os ensinamentos de quem? Percebeu? Porque se ele veio aqui para mostrar que era possível, por aqui passou, deixou como exemplo a vida dele, é o nosso modelo, é o nosso guia, e a gente tem esse modelo e diz, mas mesmo assim eu vou fazer assim, porque é assim que eu quero. Depois vai ter o quê? As recompensas de quem não seguiu o modelo e o guia, e de construir um mundo mais justo e mais fraterno. Fraterno é uma palavra que ainda é muito abstrata no nosso mundo aqui, tá? Fraterno ainda não é consignado como um direito e, consequentemente, as suas consequências, tá certo? Em nenhum dos nossos códigos. Nós temos igualdade, nós temos equidade, nós temos liberdade, mas fraternidade não está ainda só na lei divina, tá? Portanto, dito essas coisas, eu queria ir para algumas reflexões finais, para ver se a gente segurou isso mesmo na mão, tá? Como Jesus Cristo falava de uma forma comparativa, ele dizia uma coisa, mas ele estava comparando a algo muito mais concreto e sério para a gente entender, tá? O que ele deixou para a gente entender? O pai de família representa Deus. Quando alguém lê e vê essa parábola, saiba que quando assim, o pai de família, que é o dono da vinha, representa Deus, que é bom, justo, amoroso e misericordioso. A vinha simboliza o reino dos céus, o lugar onde eu faço a obra, o lugar onde eu faço o trabalho, tá certo? A obra de Deus figurada nesse mundo que é o nosso. Estão lembrados que é mundo, né? Muita gente pensa que o mundo é um planeta. O mundo é um lugar onde os espíritos estão passando aquele seu momento de existência, tá certo? Ou como espírito errante, passando também por essa situação. Aí, a Lua é um mundo, o Sol é um mundo, outros planetas de outros sistemas solares são mundos também, tá certo? E é dito lá também, no livro dos Espíritos, que o Sol é o lugar onde os Espíritos da mais alta elevação se reúnem para tratar das nossas coisas. Eles tratam lá no Sol. Dá para a gente conceber isso? Mas é assim porque é dito pelos próprios Espíritos. Lá é o mundo onde eles se reúnem para tratar disso, tá? E tem uma lógica, né? O Sol irradia luz. Exatamente, tá certo? E o que Dutra está falando é um artigo desse código de nós que somos os espíritas, tá certo? Muita gente procura iluminação procurando um lugar que tem luz. E o que Jesus disse é assim: mostre para o mundo a sua luz. Você é iluminado pela sua luz. Você transmite ao outro a sua luz. Então, quando eu vou atrás da luz, é porque eu tenho que enxergar, porque eu estou nessa matéria. Mas a iluminação é o que eu levo. Tá? Obrigado. Isso é muito importante a gente estar sendo frisado. Os trabalhadores, quem são os trabalhadores? Somos nós, os seres humanos, chamando a trabalhar na vinha do Senhor. E a vinha do Senhor é o reino dos céus. Tá claro? Estão lembrados do que a gente disse lá sobre os trabalhadores? E agora a gente digulhando, a gente pensar no dinheiro. O denário é a recompensa que cada um recebe pelo trabalho executado. Tá certo? E se esse trabalho é um trabalho para Deus, a recompensa é celestial. Tá certo? Portanto, a parábola dos trabalhadores da última hora nos convida a refletir sobre como estamos trabalhando na vinha do Senhor. Estamos sendo como os trabalhadores que chegaram primeiro e se sentiram injustiçados, ou estamos abertos à misericórdia divina
e dispostos a acolher aqueles que chegam por último. Nós fazemos assim? Quando a gente está na fila, chega um mais idoso do que a gente, o que a gente faz logo? Quando vê ele mais idoso passar um pouquinho, fim da fila, por favor. Estou aqui, há um tempão. Perceberam? Aí a gente recebe uma reflexão dessa. Olha quando a gente tem que dar um passinho atrás e pensar, né, em outras possibilidades. Estamos sendo os obreiros do Senhor, trabalhando com amor, dedicação, ou estamos apenas cumprir o meu dever? Cumprir o meu dever. Ninguém me reclama nada porque eu cumpri o meu dever. Não basta só cumprir o dever, tem que fazer com amorosidade, com justiça, com caridade, tá? Esse é o nosso maior devotamento para isso. Que essas lições que nós estamos conversando aqui, do Espírito de verdade de Jesus Cristo, porque o trabalhador da última hora, ele que passa para a gente. Os obreiros do Senhor, quem passa para a gente é o Espírito de verdade. O Espírito de verdade e Jesus Cristo, já sabemos a correlação entre um e o outro, né? Nos inspire a sermos trabalhadores da última hora, os verdadeiros obreiros do Senhor, aproveitarmos cada oportunidade de servir a Deus e aos irmãos. Por que é sempre chamada a atenção da gente servir ao irmão e conviver? Porque se isso não acontecer, eu não estou sujeito à prova. Se eu não estiver perante aquele que me dá identidade, que é o meu semelhante, eu não me coloco à prova. Imagine agora, eu me preparo para fazer alguma coisa, aprendo a fazer, aí depois eu vou para um lugar, uma ilha, que não tem mais ninguém, e vou ficar sozinho, tá certo? Como eu vou me sentir provado? Como eu vou sentir que eu atravessei alguém, dei um bypass, peguei um atalho? Como eu vou achar que cometi um erro com a outra pessoa? Qual é essa possibilidade? Então, esse mundo aqui é mormentemente de expiação. Porque todos os mundos são mundos de prova, exceto os mundos celestes, onde estão aqueles que já são puros, que não têm mais a obrigação de encarnar. Tirando esse mundo celeste, todos os outros mundos são de prova, de expiação. É esse que nós estamos, e mais uns 100 números que são iguais ao nosso. Está claro isso? Pronto. E aos irmãos, e a confiarmos na justiça e na misericórdia de Deus. Está certo? Está dito isso? Ficou clara essa conversa? Pronto. São, então, ao contrário do que a gente encontra fora daquela porta, aonde muita gente até hoje não compreendeu o verdadeiro sentido da expressão de Jesus, de que os primeiros poderão vir a ser os últimos, e os últimos necessariamente são os primeiros. Ele quis dizer o seguinte: se eu sou aquele que tem a obrigação de colocar o meu manto sobre todos, como eu posso me dar o luxo de rejeitar um e deixar para o segundo tempo? Se eu estou dizendo que não é uma questão de hora trabalhada que eu pagar, mas é pagar a todos por terem aceitado fazer esse trabalho junto com cada um de nós. Está certo? Então, dito assim, dessa forma, eu queria dizer que das poucas vezes que eu já estive fazendo esse trabalho que eu estou fazendo aqui, eu pude fazer, e estou fazendo nessa casa muito feliz, eu pude tratar de um tema, agradeço muito a quem escolheu, onde eu pude falar ao mesmo tempo, claro, correndo todos os riscos de quem é humano e imperfeito, falar de uma fala que começa com Jesus e depois ganha o seu maior relevo com o Espírito de verdade. Tá certo? Ok? E fica aberta alguma pergunta, se alguém desejar fazer alguma questão. Eu pegaria, pode retornar aí? Sim, principalmente
tudo que você falou, mas até buscando uma correlação com o mundo material, para que as pessoas entendam, e eu vou tomar como parte da nossa instituição, quando ali está escrito, trabalhando com amor e dedicação, ou estamos apenas cumprindo o dever. É aquela condição de o companheiro vai e dá o seu expediente simplesmente por dar. Encontra o outro, dá um expediente, mas se dedicam para crescer, faz com dedicação, com amor, e às vezes ele reclama do resultado, que dentro da nossa instituição, que tem um nivelamento, que cresce e fica com inveja, mas ele não contribuiu, né? Fez apenas o trivial. Então isso pode a gente, né, trazer para o mundo material, a prática, e mostrar. Porque isso é bem real, né, Dudu? E eu digo mais outra questão, só, tá? Eu iniciei a minha vida escolar na Mansão do Caminho. Quando a Mansão do Caminho era lá na Barão do Cotegipe. Não vou dizer qual, porque eu não quero que ninguém saiba que eu já fiz 70 anos. Tá? Passei por tantas outras escolas, inclusive o Colégio da Polícia Militar, que eu amo de paixão, pela Academia de Polícia Militar. E ainda tive o sortilégio de fazer a Escola Superior de Guerra, que é talvez eu digo sem medo de errar, talvez a melhor escola desse país. Mas lá tinha aula vaga. Nesses lugares que eu passei, de vez em quando, acontecia de ter uma aula vaga. Tá certo? Aí note como a gente vai fazer as coisas com amor. Tá certo? A gente tem um centro espírita, aqui, o Paulo Estevão, a Casa do Caminho. Não tem aula vaga, gente. Em nenhum dos cursos tem aula vaga. Começa em 3 de janeiro, termina o ano letivo 20 de dezembro, não tem uma aula vaga. A gente tem uma grade de palestras doutrinárias. As pessoas vêm porque se voluntariam fazer. Eu já fui, Cristina, minha mulher, está aqui presente. Eu já tive alguns lugares e fiz uma palestra simples como eu estou fazendo aqui. E depois alguém me perguntou, quanto o senhor cobra por uma palestra? Eu disse, longe de mim a sua pergunta. Porque aqui a gente faz por esse amor. Entenderam? A gente vem por esse... Onde é que eu moro? Moro 2 quilômetros depois de Lauro de Freitas, dentro de Lauro de Freitas, quase na via metropolitana. Mas assim, eu consigo chegar como os outros tantos que fazem esse trabalho assim, viu, Dutra? Né? Como é diferente, quer dizer, quando você faz imbuído dessa coisa de servir ao Senhor e aos irmãos, a gente consegue não ter um dia sem doutrinária e um dia sem aula, com aula. Perceberam? É isso. Eu só quero agradecer, gente. Agradecer aos mentores dessa casa. Está vendo? Não é bom? Aos diretores, aos trabalhadores, os frequentadores desta casa. Fica a minha gratidão pela oportunidade ímpar de mais uma vez estudar Jesus Cristo, o Espírito de verdade e o Espiritismo de Allan Kardec. O que é que eu podia querer mais? Meu denário está cumprido hoje. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Que Jesus seja para sempre louvado. Que seja. Eleutério tem uma bagagem muito vasta e muito boa essa explanação desse tema. E é importante que cada um cumpra a sua parte. Eu estava ali sentado, não vai receber denário nenhum. O denário que nós recebemos é que nós praticamos, é a consciência. Essa semana, meus senhores, nós comemoramos 200 anos da Polícia Militar. E essa organização que nós fazemos parte, quando eu digo nós, todos nós, sociedade. A Polícia Militar está nesse contexto. E esses 200 anos, de 1825 a 2025, é de serviço prestado à sociedade. E esse centro, esta mesa aqui,
já foi uma mesa de julgamento. Isso aqui era uma auditoria militar, onde eu, Dutra e Eleutério, mais novos, sentamos aqui e daqui saíram julgamentos de condenações, de prisões. Mas naquela época não era regime aberto, era regime fechado para aqueles que erravam. Justiça. E a Polícia Militar, nesse contexto, teve um grande mestre, que eu tenho que ressaltar aqui, que criou isso aqui, o Coronel Santa Rita. Então, nesses 200 anos, nós só temos que refletir, agradecer a Deus por tudo que a corporação fez por a gente. Nós estamos chegando agora no período momesco de carnaval, e não existe carnaval sem polícia, não existe sociedade sem segurança, e nós fazemos parte desse contexto. Contexto esse enquanto todos estão brincando, nós estamos trabalhando. Há 15 anos atrás, nós que estamos hoje na reserva, nesse período, ninguém dormia, ninguém descansava, nos preparando para proteger a sociedade. Nós éramos trabalhadores dessa vinheta aí, do vinhedo. Não tínhamos horas. Os primeiros chegaríamos até os últimos, e pegando aqueles que estavam no interior para trabalhar. Então nós estaremos assistindo um período em que a sociedade está envolvida em diversões, e nós, espíritos, aqueles que brincam, participam, mas muitos se retraem, e façamos as nossas orações, pedindo por esse mundo, como eu até disse, umas vibrações, esse mundo de guerra, quando a gente assiste. Eu estou sendo muito longo, mas é para dar cumprimento às nossas orações, de um mundo que nós assistimos do outro lado, onde Cristo nasceu, na Palestina, naquele mundo todo sofrido, que as crianças não têm mais um sorriso, passando fome, e a gente olha aquele monte de destroços, e esse povo querendo voltar para ali, porque é o amor à terra. Então nós precisamos, nesse período, elevarmos o pensamento e orarmos pela humanidade. Então, Eleutério, foi muito bom. Nós estaremos voltando ao centro no dia 8, vamos ter um período de recesso em virtude do carnaval, e vamos aproveitar esse período para nós refletirmos os nossos erros, aquele perdão que foi lido no texto, esse perdão incondicional que nós temos muitas vezes medo de dizer o perdão, de pedir, e é nesse perdão que muitas vezes nós somos gratificados. Então nós não teremos hoje o passo individual, teremos o passo coletivo. Se tiver algum passista aí, possa colocar à frente para nós fazermos a nossa oração final. Vamos elevar o nosso pensamento para o alto, pedir a Deus, a Ele, interceda no mundo espiritual com os espíritos elevados, através dos seus ensinamentos que foi preferido pelo nosso irmão Eleutério. Que nós possamos, Senhor, ter a coragem de perdoar, esse perdão incondicional das nossas ofensas, e não possa nos livrar dos pensamentos negativos, da angústia, do ódio, da inveja, e possamos levar aquelas pessoas que não têm essa oportunidade que nós estamos tendo, de aumentar a nossa fé em Ti. Jesus veio para pregar, Ele veio para seguir a Sua palavra, para mostrar ao homem de que daí daqui não levamos nada. Nós precisamos crescer espiritualmente, evoluirmos. E que saímos daqui hoje fortalecidos, levando a Sua palavra àqueles que não conhecem.
a tua luz, aquele sol que muitos nem sabem nem veem, que é o sol da fé, que é a luz do resplandecer, que é a luz do ensinamento, essa luz da humildade, da caridade, que não precisamos de muita coisa para servir ao próximo. Bastamos simplesmente ter a fé de um ser superior e que ele possa, através dos espíritos, evoluir e também levar os espíritos em estado de necessidade à tua palavra. Que eles tenham essa oportunidade de conhecer a tua luz e saiam daquele mundo que eles muitas vezes acham que não vão sair mais, mas através dos nossos irmãos e mentores possam ser tirados e levados para um mundo melhor. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo. E voltamos aos nossos lares, revigorados e crentes de que estamos cumprindo a nossa parte. Vamos fazer mais, acreditando sempre em Deus e em Ti. Em nome de Jesus Cristo, nosso Deus, Pai que está no céu, nós só temos que dizer muito obrigado. Que assim seja. Os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos tempos de outrora. Somos do pão e do circo, das bigas, dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, o orgulho ignora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores, senhoras. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz, quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Chágua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Chágua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz, quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus.